Olá, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Ivo de Marco e no episódio de hoje eu vou procurar responder uma pergunta que é muito comum que personal trainers recebam com muita frequência, que é a pergunta: por que é tão difícil gostar de fazer exercícios físicos? Eu já vou te adiantando que a resposta ela é assim, bastante óbvia e até um pouco dramática, mas para contextualizar a resposta que eu quero te dar, eu vou começar dizendo assim, que o exercício físico ele é conhecido e reconhecido pela ciência do comportamento humano como o comportamento que, uma vez transformado em hábito, traz para as pessoas o maior pacote de benefícios possível. Ou seja, não existe na ciência do comportamento até o momento um comportamento que, uma vez transformado em hábito, traga tantos benefícios quanto o exercício físico. E, além disso, as ciências biológicas e a medicina também já concordam que não existe nenhuma doença para a qual o exercício físico bem orientado, o exercício físico bem feito, não faça parte da prevenção e ou do tratamento da doença. Então, assim, a gente está falando de um negócio poderoso, de uma coisa que realmente, quando bem executada e quando transformada em hábito, tem poderes mágicos quase, né? E aí, a gente fala, se faz tão bem, né? Por que é que é tão difícil gostar desse negócio? E aí, eu vou trazer um outro dado que da mesma ciência do comportamento humano. A mesma ciência que diz que o exercício físico, então, é o comportamento que, uma vez transformado em hábito, ou seja, o que é transformar um comportamento em hábito? É você não precisar fazer um esforço mental, não precisar usar força de vontade para fazer aquilo, né? Então, a mesma ciência que diz que o exercício físico é o comportamento que, uma vez transformado em hábito, traz o maior pacote de benefícios, ela também concorda que, de todos os comportamentos já estudados, o exercício físico é aquele que é o mais difícil de transformar em hábito. A maior parte dos estudos que já pesquisaram o comportamento do exercício e como esse comportamento pode virar um hábito, os estudos não duraram tempo suficiente para que as pessoas que foram estudadas pudessem transformar o comportamento do exercício em hábito. Então é um paradoxo interessante da gente olhar, né? E isso torna então a vida de profissionais como eu, que entre outras coisas eu trabalho como personal trainer, então esse paradoxo torna a minha vida um pouco mais desafiadora, porque eu trabalho com esse comportamento, com esse troço que é o exercício físico. Bom, vamos tentar entender por que é, então, que se faz tão bem e se tem esse paradoxo todo, e se de repente pode ser que seja o seu caso, muito, muito provavelmente essa pergunta, quando ela é feita por pessoas que já começaram e pararam, começaram e pararam, começaram e pararam. Sabe, mais ou menos aquela situação assim que vai chegando o verão e de repente você tem aquele ímpeto de motivação, você tem aquele momento em que você fala, não, eu vou dar vou fazer uma forcinha aqui, vou dar uma investida seja na saúde, ou seja na estética, seja vou fazer inclusive um investimento financeiro, vou separar um tempo da minha vida, né? Então, provavelmente, quem faz essa pergunta, quem se depara com esse tipo de questionamento, por que é tão difícil, normalmente são essas pessoas que já começaram e pararam várias vezes e tentaram, às vezes, até comprar uma esteira, colocar a esteira na frente da televisão, o que é uma tremenda de uma burrice para tentar aderir ao hábito do exercício, porque aí que não vai aderir mesmo, porque enquanto você está caminhando na esteira, assistindo televisão, a sua mente, que é onde, o cérebro, que é onde forma o hábito, ele vai estar distraído vendo televisão, então a chance de formar o hábito, ela cai para quase zero se você tentou fazer isso. Então eu fico imaginando, ao longo de tantos anos, são mais de 25 anos trabalhando como personal trainer, a quantidade de vezes que eu
fui respondendo essa pergunta e o entendimento que eu fui tendo, vendo a angústia das pessoas perante essa dificuldade, né? Então, é claro que quando você olha uma propaganda de uma academia de ginástica, você olha gente vestindo roupa colorida, gente com um corpo bonito, gente fazendo ginástica sorrindo, passa uma ideia de que o esforço para fazer exercício físico, ele em algum momento ele vai se tornar algo assim tão gostoso quanto, sei lá, comer a sua sobremesa favorita, né? E isso provavelmente não vai acontecer, né? Então eu quero também deixar você muito tranquilo, muito tranquila, te dizendo assim que os loucos não são aqueles que não gostam de exercício, os loucos são aqueles que nascem gostando. E provavelmente, mesmo que você consiga incorporar o exercício físico como um hábito na sua vida, provavelmente você pode passar a vida inteira praticando exercício físico, coletando todos os benefícios, mas é bem possível que você não se converta a um adorador, uma adoradora desse troço, né? Então, assim, não tem uma chance muito grande de você passar a gostar muito disso, como você talvez goste da sua sobremesa favorita ou goste de outras coisas nas quais você precisa investir muito menos força de vontade, você precisa romper muito menos barreiras de energia para poder desfrutar, vamos dizer assim, tá? Então, isso colocado, assim, né, esse cenário colocado, você sabendo então da ciência, você sabendo um pouco que, assim, quando você olha uma propaganda de academia, aquilo de fato não está expressando o que é de verdade o exercício físico, eu vou te contar agora por que de fato para a gente, né, para nós humanos, o exercício ele realmente tem ele tem esse papel assim de criar uma certa aversão natural. Se você nesse momento está me escutando enquanto você faz exercício, o que eu vou falar agora talvez não faça tanto sentido para você. Mas se você está no carro, se você está sentado, sentada, se você está fazendo alguma atividade muito tranquila, nesse momento eu posso te garantir que as células do seu corpo, todas as células, elas estão fazendo o trabalho delas num estado de equilíbrio dinâmico. Elas estão ali, elas não estão paradas, elas estão se mexendo, mas elas estão num estado de equilíbrio. Elas estão, isso tem um nome técnico que é homeostase, né? O seu corpo está nesse momento, assim como eu estou aqui sentado, de frente para a câmera, de frente para o microfone, a minha fisiologia não está alterada. Se você está sentado, sentada, se você está no carro, se você está, né, se você não estiver fazendo quase nada de movimento, o seu corpo, as células do seu corpo estão fazendo o trabalhinho delas ali tranquila. Agora, vamos imaginar que a partir desse momento eu cometa o crime de te provocar e dizer assim, olha, agora você vai levantar e você vai sair para correr e você vai correr 20 minutos sem parar. O que acontece nesse momento? Você vai perturbar esse equilíbrio das suas células, porque no momento que você levantar e sair correndo e começar a correr, mesmo que você saia correndo devagarzinho, assim, mesmo que seja uma corrida, não estou falando para você correr como se você estivesse fugindo de um monstro, fugindo de uma dúzia de cachorros bravos. Não é essa corrida, não. Uma corrida leve, pode ser o que a gente chama assim de um trote, né? Um trotinho leve. Se você resolver, né, se eu cometer esse crime com você, falar, ó, levanta agora de onde você está, enquanto você me escuta e para você saber exatamente do que eu estou falando, vai correr 20 minutos. Não faça isso, mas se você fizer isso, o que vai acontecer com o seu corpo? Você provavelmente sabe. Você vai sentir a sua temperatura corporal subir, você vai sentir a sua respiração, sua frequência respiratória vai acelerar, né? Você vai respirar, inspirar e expirar mais rápido. O seu coração vai bater mais rápido também. Você vai perceber que, como consequência do aumento de temperatura,
muito provavelmente você vai transpirar mais. Você pode ser, dependendo do teu nível de condicionamento físico atual, pode ser que você se canse muito, muito rápido ou não. Pode ser que você sinta a musculatura das pernas pesada, você sinta a musculatura das pernas fadigando já nos primeiros minutos. Pode ser que você não consiga completar os 20 minutos que eu estou indiscretamente propondo você fazer aqui. E fora todas as outras coisas que estão acontecendo dentro do seu corpo, porque você, né, nessa obediência à minha proposta de fazer 20 minutos de corrida, você perturbou um equilíbrio dinâmico ali das células, e as células precisaram então, né, todas as células do seu corpo, os órgãos do seu corpo precisaram reagir a essa perturbação. E aí eu vou te explicar uma coisa assim muito óbvia, essa aqui é a parte óbvia do negócio, né? E também a parte trágica. Por que é que as células do seu corpo reagiram? Por que é que tudo isso aconteceu? Isso não aconteceu por intervenção cósmica, isso não aconteceu porque você foi possuído pelo demônio do exercício físico, isso não aconteceu por nenhum outro fator, exceto por uma questão de sobrevivência. Isso não aconteceu por nenhum outro fator, exceto pelo único motivo de que, se o seu corpo não produzir estas adaptações, que a gente vai chamar na linguagem do exercício físico de adaptações agudas ao exercício físico, né? Quer dizer, são aquelas adaptações que o corpo sofre enquanto você está fazendo exercício. Se o seu corpo não produzir essas adaptações, aumento de temperatura, aumento de pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, transpiração para regular a temperatura, fora todos os hormônios que são, uns são mais secretados, outros diminuem a secreção, alterações metabólicas de ordem que, assim, se eu fosse explicar todas aqui, a gente passaria mais uma meia hora só para eu explicar o que acontece com os carboidratos, o que acontece com a gordura no seu corpo, o que acontece dentro das células, enfim, porque você decidiu fazer 20 minutos de corrida. Então, tudo isso que acontece no seu corpo acontece por uma única razão. Porque se não acontecer, a chance de você morrer é muito grande. Se não acontecer, você pifa. Então, olha só como é óbvio e como é trágico. A gente, humanos, né, nós seres humanos, nós pessoas, nós não gostamos muito, né, tendemos a não gostar de fazer exercícios físicos, porque numa leitura assim bem honesta e bem primitiva, toda sessão de exercício físico ela pode ser entendida como uma aproximação da morte. Ela pode ser entendida como uma provocação ao corpo, e o corpo, então, reage para não morrer. O que é um barato é que o corpo tem a capacidade de, uma vez provocado, e uma vez tendo reagido e não morrido, ele tem uma certa capacidade de se preparar um pouco para estar um pouquinho melhor quando você provocar ele de novo. E ele faz isso, e fazendo isso várias vezes, o que acontece? O corpo vai ficando cada vez mais preparado para novas experiências de morte, né, de quase morte, que você coloca o corpo que você submete o corpo cada vez que você for fazer uma sessão de exercício. Então, essa é a razão óbvia pela qual a gente não gosta, a gente não, né, por mais que às vezes a gente saiba que faz bem, a gente já pode, inclusive, ter passado por experiências onde a gente colecionou resultados, então emagreceu, ficou sarado, a qualidade da vida melhorou o sono, melhorou o humor, tratou transtorno mental com exercício físico. Quer dizer, pode ser que você tenha passado já um período da sua vida super ativo, super ativa, e depois não conseguiu manter isso por uma questão que você vai explicar por um monte de... né, você vai colocar um monte de argumentos, mas no fundo é porque uma sessão de exercícios físicos é um tremendo desconforto. É um desconforto por quê? Porque você pega o seu corpo e provoca o corpo, e o corpo reage para não morrer.
Eu não sei se você vai se recordar, depende talvez até da sua idade, mas havia um tempo, não muito tempo atrás, não faz muito tempo, era necessário em muitas academias e muitos centros de prática de exercício físico, era necessário você apresentar um atestado médico para poder, então, começar a usar, para poder começar a frequentar uma academia, poder começar a frequentar um centro de prática. Justamente porque é compreensível que, uma vez que você vai pegar um corpo e vai provocar esse corpo, né, é compreensível que um médico precise dizer, então, olha, puxa, vamos dar um aval aqui para isso acontecer. Eu acho que já tem alguns anos que já não é mais necessário esse atestado médico. Isso era se não me engano, era uma lei algum tempo atrás, né? Isso é uma coisa muito fácil de checar aí na internet. Eu que aqui relapso não chequei antes de gravar o podcast aqui. Mas é curioso porque tem tanta coisa que faz muito mal e que, por exemplo, eu nunca vi ninguém pedir atestado médico para comer 6 Big Macs, né, no McDonald's, por exemplo. E provavelmente, se o indivíduo está com colesterol alto, se o indivíduo está com resistência à insulina ou está diabético já, talvez ele não devesse, talvez ele devesse ter o McDonald's não deveria vender sanduíche para esse sujeito. Do mesmo jeito que, se esse sujeito tem algum problema de saúde lá atrás, naquela época em que as academias precisavam exigir um atestado médico, né? O médico tinha que dizer se o cara tinha se o camarada tinha algum problema de saúde ali, tinha que vir no atestado médico escrito, né? Ou então não, então vinha dizendo que estava completamente apto a praticar exercício físico. Bom, eu espero que com essa explicação duas coisas tenham acontecido, né? Primeiro, eu espero que tenha sido didático, espero que você tenha compreendido de fato por que é assim. E de fato foi uma coisa assim que para mim, muito jovem, né? Eu me formei na faculdade com 20 e poucos anos, 21, 22 anos, comecei a trabalhar como personal trainer já durante a faculdade e todo, acho que quase todo, se não todo profissional de educação física gosta muito de exercício, vai procurar educação física geralmente por causa disso, e aí a gente se depara com pessoas que assim, fogem do exercício, né, como se fosse um demônio perseguindo elas, e num primeiro momento a gente estranha, a gente fala, poxa, o negócio faz tão bem, né? E aí, muito cedo, eu me deparei com isso e eu percebi que as pessoas, elas olhavam para os profissionais de educação física, e provavelmente até hoje, né, a maioria das pessoas olha para profissionais de educação física assim, achando que o profissional de educação física ele é um maluquinho, viciadinho, assim, meio que até assim, participa de cultos ao corpo, né? É uma palavra que, inclusive, esse termo culto ao corpo, ele veio assim do final do século passado. Então, assim, meio que o profissional de educação física é alguém meio maluquinho com essa coisa de exercício. E depois de um tempo, né? Depois dos cabelos brancos e depois que você até mesmo passa pelos seus próprios, né? Você conhece a sua própria preguiça, né, até mesmo como profissional de educação física, você vai entendendo que aquilo que as pessoas sentem e sentiam naquela época, aquilo de fato não é uma preguiça, não é uma preguiça deliberada, não é algo de vagabundagem, né? Realmente o exercício físico ele se coloca como um grande desafio para pessoas que às vezes passaram a vida inteira sem praticar um esporte, né? Eu tive uma carreira atlética, eu tive uma oportunidade de cursar uma universidade de educação física, de trabalhar com movimento, então eu sempre tive muito em contato. Agora imagina quando eu vou trabalhar com uma senhora, um senhor entre os seus 50 e 60 anos de idade que nunca teve isso e que de repente se depara com um diagnóstico ou com uma possibilidade de um futuro diagnóstico muito ruim e o médico diz, olha, você é obrigado a fazer exercício, senão você vai, né, a tua saúde vai deteriorar num certo ponto que aí vai ser muito ruim para você. Então, eu realmente, né, primeira coisa que eu espero aqui é que você tenha entendido
por que é tão difícil gostar de exercício, né? Tenha entendido esse estigma que o exercício tem, que ele não é essa coisa deliciosa que muitas vezes aparece nas revistas, aparece nas propagandas de academia. É possível ser algo bacana, isso eu vou falar em outros episódios. É claro que eu estou aqui falando do exercício quase como se fosse um negócio do mal, nesse primeiro momento, e é claro que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo muitas estratégias para driblar esse negócio. Então, primeira coisa que eu espero aqui, voltando, é que você tenha entendido por que é tão difícil, e a segunda coisa também é que eu espero que você não tenha que você tenha saído. Se você é uma pessoa que se culpava ou se culpa por não consigo fazer, você tenha conseguido achar um certo conforto no que eu te falei. Não que isso seja desculpa para você, então, né, não que você agora pode ser sedentário ou sedentária com a minha bênção, não é isso, mas é que não há necessidade de você se culpar por ter tanta dificuldade de aderir ao hábito do exercício. O importante é continuar tentando, e aí você mantendo o seu ouvido coladinho aqui no podcast, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar episódios onde eu vou produzir conteúdos que vão te ajudar, em especial nessa questão do exercício físico. Eu vou trazer aqui algumas dicas muito legais para até, quem sabe, você driblar todas essas barreiras de energia que te separam do comportamento de fazer exercício. Espero que até aqui eu tenha merecido o privilégio do teu tempo, da tua atenção. Se esse conteúdo foi bacana para você, não deixa de se inscrever aqui no podcast, não deixa de avaliar o podcast, dar 5 estrelas, onde quer que tenha para dar 5 estrelas aí, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar desse meu conteúdo. E, claro, não pensa duas vezes para fazer contato. Você acha os meus endereços de Instagram, de e-mail, Facebook e tal, na descrição desse episódio aqui. A gente vai ficando por aqui, então até a próxima. Um grande abraço, tchau.